Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo das nossas aulas de Ensembles, de comitê de máquinas. Aula passada a gente parou, a gente viu aí os esquemas de votação, a gente viu os esquemas de bagging, e nessa aula nós vamos falar um pouquinho de florestas randômicas ou random forests. Tá? Bom, para quem acompanhou os dois outros classificadores, né, que é o de votação e o de bagging, entendeu? O random forest é bem simples. Tá? Como é que funciona o Random Forest? Então, cada árvore do Ensemble, né, do nosso comitê de máquinas, é montada através de uma amostragem com reposição do nosso conjunto de treino. Então, basicamente, aqui a gente tem o, o bagging funcionando, né? Então, a gente tem o conjunto de dados original, a gente vai fazer aquela amostragem de bagging com reposição, onde a gente vai ter mais ou menos aí 2/3 escolhidos, né, na amostragem, e 1/3 ali que a gente chama dos objetos OBB, que é o out of bagging. E aí a gente vai treinar para cada conjunto de amostras, né, a gente vai treinar uma árvore, ok? E essa árvore treinada, obviamente, vai dar as predições, e em ela dando as predições, a gente vai fazer uma média dessas predições igualzinho a gente fez com bagging, não tem nenhuma diferença. Então, o que é as florestas randômicas? Basicamente, se eu fosse fazer um resumo para vocês, é bagging com classificador sendo árvores. Tá? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente consegue, de forma bem simplificada, definir as florestas randômicas. Uma coisa que pode ser ser utilizada aí dentro das florestas randômicas, e às vezes é utilizado, durante a construção da árvore, a escolha de qual vai ser o melhor split aqui, né? Qual vai ser o melhor split para você fazer as seguidas decisões aí da árvore de decisão, ela pode considerar todas as features, ou ela pode considerar apenas um random subset de características. Ou seja, dentro do nó, é muito comum, inclusive, se eu não me engano, está por padrão dentro da documentação do Scikit, a gente utilizar apenas uma certa quantidade de features. Então, você veja aqui que eu tinha as 4 features originais, eu descarto 2 delas e, para esse nó, eu vou apenas avaliar essas 2 features para, obviamente, decidir qual é a melhor que vai, obviamente, virar a decisão. Tá? Então, isso é uma coisa que acontece bastante em florestas randômicas, que difere do bagging tradicional. Tá? Então, o bagging tradicional não tem essa ideia de fazer os random subsets aqui de features. Tá? Então, como é que eu resumiria de uma forma um pouquinho melhor as florestas randômicas? É bagging feito com classificador de árvores, né? Então é um esquema de bagging feito usando árvores, e para cada árvore a gente vai fazer o esquema de random subset de features para alcançar mais ainda aquela diversidade. Então, tudo aqui, né, tudo essas coisas que estão sendo colocadas aqui é justamente para gerar diversidade desses classificadores. Eles têm que ser bons, mas eles têm que ser diversos entre si. Eles têm que ter um grau de discordância aí, eles têm que ser não correlacionados. Então, aqui, né, no começo do nosso algoritmo, a gente usa o bagging. Para quem não lembra das aulas passadas, bagging é quando a gente escolhe com reposição algumas amostras do nosso dataset. Então, aqui a gente usa o bagging, tá? E uma vez selecionado o bagging, né, essa amostragem, esse subconjunto de amostras, a gente faz um random subspace neste subconjunto de amostras para cada uma das árvores, né? Então, esse random subspace ele é aplicado no nó root, obviamente,
mas também nos nós intermediários de decisão também é feito o random subspace, assim como foi mostrado aqui, né? No primeiro nó aqui em cima, a gente selecionou a segunda e a quarta característica, aqui a gente selecionou a terceira e a quarta característica para o nó do meio. Isso pode acontecer. É basicamente aleatório, né? Aí vocês podem me dizer, professor, mas o professor mostrou uma coisa lá atrás que chama random patches, aonde você escolhe amostras e features de forma randômica dentro do conjunto original. Não seria isso, já que você está fazendo bagging aqui em cima, você está fazendo random subspaces aqui embaixo, e a soma desses dois, somatório desses dois, não seria igual ao random patches? Mais ou menos, né? Não é exatamente, porque eu não estou aplicando random patches nos dados de treino originais, né? Então, para isso aqui ser equivalente, eu teria que aplicar tanto um random subspace como bagging nos dados originais, coisa que eu não estou fazendo, né? Eu primeiro aplico bagging e depois aplico random subspaces, mas esse random subspace é feito a cada nível da árvore, tá? Então, para ser equivalente, eu teria que fazer no dado original para que isso fosse para todos os níveis da árvore, né? Então, não é exatamente equivalente, embora seja extremamente parecido, concordo. Tá? É quase que equivalente a dizer que eu estou fazendo random patches, mas não é exatamente, né? Então, lembrando, bagging aqui, random subspaces a cada nó de árvore. Se eu fosse fazer random patches, eu faria o random patches somente aqui, não faria cada nó da árvore, e cada nó estaria usando todas as características selecionadas aqui ainda, né, de forma sequencial, né? Então, por exemplo, se aqui a gente selecionasse a característica 1, 2, aqui nessa árvore a gente estaria escolhendo 1, 2, 1, 2 e entre 1, 2. Claro que daí a árvore vai escolher qual é melhor, tá? Isso se a gente fizesse random patches. Como a gente está fazendo bagging aqui em cima, as 4 características vêm aqui, e aqui na árvore o que pode acontecer é escolher a 1, 2, depois a 3, 4, depois a 1, 3 e assim sucessivamente. Então, perceba que existe a diferença, né? Se eu fizesse random patch, seria tudo 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se eu fizer bagging random subspaces em cada nó da árvore, eu posso ter essa variabilidade. Então, isso aqui cria uma variabilidade maior do que simplesmente fazer random patches lá em cima. Tá? Não sei se ficou bem explicado, mas essa é a diferença, né? Mas, enfim, sumarizando as árvores de decisão, é bagging, fazer bagging nas amostras iniciais. Os classificadores são árvores de decisão, e a cada nó da árvore de decisão, né, um subconjunto diferente de características, então é usado. Então a gente tem um random subsets, mas a cada nó. Ok? Então essa é a diferença. Justamente a partir dessa diferença é que às vezes o pessoal acaba falando que esse artigo aqui do Jin Han Ho, ele acaba sendo uma random forest, mas não é exatamente uma random forest, né? Porque se eu aplicasse o random patches aqui, ou mesmo random subspaces, para criar cada árvore, não seria exatamente o algoritmo original, o algoritmo pensado lá pelo Brayman, né? Então, o artigo mesmo de árvores é o artigo do Brayman, tá? Então, aqui, ó, a cada nó, um pequeno grupo de variáveis é escolhido para fazer o split, né? Então, de features, ok? Então, tem essa diferença, né? Então, entender bem essa diferença é importante, ok? Outra coisa que aí é um pouquinho diferente do Brayman, né, que é o artigo original ele usa o esquema de hard voting, né, que é aquele esquema de votação sem levar em consideração as probabilidades, né? Já na implementação do Scikit, o que está implementado é o soft voting, onde você vai fazer uma média das probabilidades, né? Então, por exemplo, a árvore 1 decide aqui pela classe 1,
A árvore 2 decide pela classe 2 e a árvore 3 decide pela classe 1. Então, eu não vou apenas considerar o voto majoritário, que por voto majoritário aqui seria a classe 1. Na verdade, eu vou ver uma probabilidade. A classe 1 com 50%, a classe 2 com 90%, é classe 1 com 50%. Né? E aí, quando a gente faz isso aqui ponderado, muito provavelmente vai dar classe 2 aqui embaixo, porque esse cara aqui tem uma probabilidade muito maior, né? Então, isso leva em consideração o peso. Tá? Então, o Scikit, ele acaba modificando um pouquinho aí o original do Brayman, né? No sentido de que ele usa soft voting e não hard voting. Para quem não lembra a diferença de soft e hard voting, volta uma ou duas aulas, dois vídeos aqui para trás, que está bem explicadinho lá atrás. Tá? Bom, por que funciona, né? O fato é que as árvores de decisão, o pessoal gosta muito das árvores de decisão, tá? Porque ela normalmente não precisa de hiperparâmetros. Normalmente, não é que ela não tem hiperparâmetros, mas é que normalmente o pessoal usa sem necessariamente setar muitos hiperparâmetros. E aqui a gente tem o erro de generalização conseguido pelas árvores de decisão. Então, se a gente tem árvores de decisão que não são correlacionadas, e esse ρ aqui denota a correlação, e se a gente tem árvores de decisão fortes, que é o S, então, se cada uma dessas árvores aqui, tipo, for 90%, 95%, 92%, então são árvores fortes, né, que tem um bias baixo. Então, se todas as árvores tiverem um bias baixo e uma descorrelação, o que eu quero dizer com descorrelação? É que, apesar de eu ter 90% de erro, eu tenho 10% de acerto. Apesar de ter 90% de acerto, eu tenho 10% de erro. Aqui eu tenho 5% de erro e aqui eu tenho 8% de erro. Esses erros, eles têm que estar descorrelacionados. Esse cara aqui, para a amostra 5 que ele errou, ele tem que dizer que a classe é 1. Esse cara tem que dizer que a classe é 2, esse cara tem que dizer que a classe é 3. Então, se todo mundo erra do mesmo jeito nas mesmas amostras, as árvores não servem para nada, basicamente, né? Então, essa que é a ideia, é gerar diversidade. Então, essa diversidade das árvores de decisão é alcançada por esses dois esquemas aqui. Primeiro, fazendo bagging aqui em cima, o que já gera uma certa diversidade, porque você usa apenas algumas amostras, e depois fazendo um random subspaces aqui embaixo, em cada nó, o que gera uma outra forma de diversidade das árvores. Então, essas árvores aqui são bem diferentes, porque elas estão trabalhando sobre amostragens diferentes e trabalhando sobre características diferentes. Certo? Então, cada árvore dessa é única, e aí você tem uma certa diversidade. Tá? Então, então, é inverso, né? A gente quer que o poder do SEMBO, a corretude dele, né, a taxa de classificação correta, R2, seja lá qual for a medida, seja muito bom, mas que ele seja bastante descorrelacionado também, né? Então, e aí você vai ter N árvores, né? Então, nossa generalização aqui, né, nossa probabilidade de erro, ela decai, certo? A probabilidade de erro aqui, né, ela vai decair conforme a nossa correlação for menor possível e a nossa taxa de acerto aí de cada uma foi a maior, ok? Por isso que é um sobre o outro. Bom, também gostaria de comentar sobre um outro assuntinho, que são as árvores extremamente randomizadas. Então, essa é uma segunda forma de árvore de decisão, de random forest, que nem chama random forest. Tá? Acho que eu vou pular esse slide e vou para o próximo slide diretamente.
Então, olha só, uma árvore de decisão ela é composta por apenas uma árvore, ela usa todas as características e, obviamente, como ela faz uma árvore só, não tem por que fazer bootstrap, né? Tem que usar todas as características, tá? E a árvore de decisão vai procurar lá o melhor split. A característica, dentre as 4 características, dentre as 20 características, qual é o melhor split. Já o Random Forest, que a gente acabou de ver, ela vai usar várias árvores, né? São várias árvores de decisão. Para cada nó da árvore de cada uma das árvores de decisão, a gente vai usar um random subset das características, né? Então, a gente vai escolher ali, dentre as 4 características, aqui vai usar a 1 e a 2, aqui vai usar a 3 e a 4. Aqui vai usar a 1 e a 3, e assim sucessivamente. A gente faz bootstrapping, como eu já comentei para vocês, né? O bootstrap aqui em cima. E ela vai achar o melhor split. Dentre as amostras que sobraram, dentre as características que sobraram, ache o melhor split. Já no Extra Trees ou no Extremely Randomized Trees, é muito parecido com o Random Forest. Por quê? Porque a gente também usa múltiplas árvores, a gente também usa um random subset de características em cada uma das arvorezinhas menores, mas a gente não faz bootstrap, ou seja, aqui em cima a gente usa todos os dados, a gente não faz. Então, para essa árvore tem todos os dados, para essa árvore todos os dados, para essa árvore todos os dados. E a gente simplesmente não vai procurar pelo melhor split, né? A gente não vai olhar qual é aquela divisão que maximiza o gene, etc. A gente simplesmente vai fazer uma divisão aleatória e dentro das N divisões aleatórias, porque você tem N características, a gente vai escolher a melhor delas. Tá? Então, essa que é a diferença aí do Random Forest para o Extra Trees. Então, basicamente, olha só, em vez de olhar pelo threshold mais discriminativo, os thresholds são feitos randomicamente para cada característica, então a melhor desses thresholds vai ser usado como uma regra de decisão. Então, a Extra Trees, ela é basicamente, né, esse nome randomizado aqui, ele tem bastante informação, né? Ele é basicamente randomização de muita coisa que a gente vinha fazendo. Então, se tira aquele gene, tira aquele entropia, agora eu não vou mais usar isso, né? Mas eu não estou procurando mais o bet split, né? Eu simplesmente escolho uma decisão qualquer para cada uma das features e escolho aquela que melhora o meu ganho lá no fim, mas sem necessariamente fazer uma varredura, né? Tá? Então, as árvores extremamente randomizadas, elas reduzem a variância do modelo, ou seja, para os subsets que eu poderia criar, essa variância vai ser pequena, porém eu aumento um pouco o bias, então eu vou ter um erro um pouquinho maior em contrapartida de reduzir a variância. Isso é bacana em determinadas aplicações. Tá? Então, de forma bem resumida, né, as árvores de decisão fazem bootstrap e uma seleção de características a cada nó interno. Já as Extra Trees, elas não fazem bootstrap, fazem uma seleção de características a cada nó interno e o threshold escolhido é randômico. Tá? Então, essa que é o resumo aí dos Extremely Randomized Trees. Para provar isso, eu vou inclusive no código, tá? Deixa eu voltar aqui. A gente está no código de ensembles, né? Então, a gente tem aqui o item forests e randomized. A gente tem, dentro de forests, a gente tem os random forests e os extremely randomized forests. Se a gente olhar para o classificador random forest, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, bootstrap com default true, ou seja, eu vou fazer aquelas amostragens de bagging. Já para o extremely randomized trees, eu tenho aqui bootstrap igual a falso. Ou seja, eu vou usar todas as informações, certo? Tá aqui, ó. Deixa eu até apagar esses monte de risco, né?
Então, quando eu falo bootstrap true ou false, tá aqui, ó, bootstrap para as árvores yes, para as extra trees false, ok? Então, essa que é uma das principais diferenças aí, além de as árvores serem pelo melhor e aqui serem pelo randômico. Pelo randômico, a divisão dentro de característica randômica, mas a escolha da característica que vai ser usada para fazer a divisão. Aí é a melhor entre os randômicos. Ok? Não confundir. Isso acaba confundindo um pouquinho. Tá? Como vocês podem ver também, outra coisa bastante interessante é que aqui, ó, max features. Né? Isso tanto no tree como no randomized, esse parâmetro max features ele está como default alto. E alto quer dizer o raiz quadrada do número de features. Tá? Então, se a gente tiver 4 features, a gente vai acabar usando 2 apenas em cada um dos nós. Então, ó, é o número de features para considerar quando fazendo o split. Então, em vez de olhar para as 4 features originais que eu estou recebendo, eu vou olhar apenas para 4. Ou poderia ser log 2, né? Então, log 2 do número de features. Então, de qualquer forma, eu estou sempre reduzindo. O fato é que, obviamente, o Scikit deixa isso aberto para a gente. Você poderia escolher aqui, ó, não faça nada. Da mesma forma aqui do Bootstrapping, simplesmente mudar para false e fazer o teu próprio classificador, né? Sem problema nenhum. Mas originalmente, né, na essência das árvores de decisão e dos randomizeds, são esses os parâmetros, tá? Ok. Então deixa eu mostrar o código aqui, já que o código também é bem simples, nada de diferente. Então importa modelo. Aqui os principais parâmetros, como eu estava comentando para vocês, é o número de árvores que eu vou ter, a quantidade de features que eu vou considerar a cada divisão, já que eu vou fazer uma escolha de determinadas features, e o bootstrap igual a true, isso já é default, mas eu coloquei aqui explicitamente, só para a gente saber que a gente está fazendo, nesse caso, a gente está fazendo aqui as amostragens de Bootstrap. Né? Lembrando que a amostragem de Bootstrap coloca 2/3 no bag e 1/3 fora do bag, e a gente pode usar esse 1/3 para avaliar esses modelos de forma individual. Né? Deixa eu apagar todos esses riscos. Então, como vocês podem ver, até aqui pelo desenho, né? Então a gente usa o que está no bag para modelar a árvore e o que está fora do bag para fazer uma avaliação de cada uma dessas árvores de forma individual. Né? Depois, obviamente, você faz uma média disso aqui, certo? Então aqui, ó, o BB score igual a true. Então a gente aperta lá o botãozinho, dá um fitzinho aqui. Aí a gente vê o BB score, que é a fit, qual que é a média da acurácia das árvores de decisão usando esses subconjuntos que ficaram fora, né? Então, tá aqui, ó, 93%. E aí eu dou um predict usando o teste, a base de dados de teste mesmo separada, né? Que dá 97%, ok? Então, bem simples de usar. Eu acho que esses são aqui os principais parâmetros que a gente tem que, em falando de árvore de decisão, obviamente a gente pode mexer nos parâmetros da árvore individualmente, né? Mas aí, parâmetro de árvore fica lá na aula de árvore de decisão mesmo. Tá ok? Então, próxima aula a gente vai falar sobre boosting. E então, obrigado e até mais.